Feliz sábado a todos. Graça e paz. Amém. Sei que os irmãos aí estavam do outro lado, na internet, esperando o início da programação. Demorou um pouquinho, mas na parte dos agradecimentos a gente demorou um pouco mais. Certamente aprendemos lições uns com os outros. Nós vamos tratar de um assunto que nós até já lidamos com esse assunto aqui já. Mas as verdades de Deus, elas têm que ser repetidas e repetidas e repetidas, quantas vezes se faça necessário, até que venha a libertação através da verdade. Significa dizer que ela deve ser repetida até que ela seja entendida e seja agora acompanhada pela prática. Se é uma verdade, o remanescente haverá de seguir. Se não for verdade, não será acatada. Mas o que vai dizer é a lei e o testemunho. Porque se falar de acordo com a lei e o testemunho é porque é verdade. Se for o contrário, não é verdade. E nós somos a favor da verdade. Ósculo santo. Ou a mesma coisa de ósculo de amor. Conforme se vê aí, nós devemos procurar entender. A saudação, uns diz, saudai uns aos outros. Eu vos saldo com a paz do Senhor, assim que alguns dizem. Eu saldo aos irmãos com a graça de Jesus. Alguns diz paz de Deus, outros diz paz do Senhor. E outros dizem o que bem entender. Porém, os santos do Senhor saudam-se uns aos outros com o ósculo santo. Não significa dizer que você não possa dizer a paz de Deus, a paz do Senhor, ou a graça de Jesus Cristo. Mas a verdadeira saudação, ela não é apenas verbal. Ela é acompanhada de ação. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Nós vamos entender no decorrer do estudo dos detalhes. Quando? Como? Por quê? Ora, Jesus Cristo, ele foi ignorado por aqueles que estavam pensando mal dele, porque uma mulher estava ali molhando os pés de Jesus com lágrimas e beijando os pés dele. E aqueles mesmos que estavam pensando mal dele, ele disse para eles: eu cheguei aqui, vocês não me deram nem ósculo. E agora estão ignorando porque essa mulher faz essa atitude dela aqui, atitude de humildade. E o ósculo que vocês serão para me dar, que isso representa humildade, vocês não me deram. Esse aqui é um assunto, irmãos, dos polêmicos. Que quebra o preconceito de homens machistas, machão, que acha que é mais homem do que Jesus Cristo, do que Paulo, do que os apóstolos.
Estou me referindo a homens porque são mais preconceituosos quando trata-se desse assunto. As mulheres se beijam naturalmente, de forma fácil. E aqui existe barreiras para nós transpormos. Que nós, principalmente homens, quer queiramos ou não. Estou falando também de algo natural para o humano, especificamente o mar. Quando se depara com uma verdade escrita de acordo com a lei, de acordo com a Bíblia, a tendência desses machistas é dizer que isso aí foi do passado, que isso aí não vale para nós, e que isso é uma verdade que ele não pretende colocar em prática. E nós vamos ver no decorrer do texto se é apenas um texto isolado. E os primeiros a bater contra essas palavras são os líderes de igrejas, são os anciãos, são os pastores, são aqueles que deveriam ensinar o povo. Principalmente quando trata-se de adventista de sétimo dia. No primeiro escrito, página 15, diz que o povo de Deus vai ser reconhecido como os santos amados de Deus por lavarem os pés uns dos outros, tratando-se aqui da Santa Ceia, e por dar ósculo santo, o ósculo de amor aos seus irmãos. Isso aqui, eu me refiro à página 15 do primeiro escrito, para os últimos momentos da história terrestre, onde Cristo há de vir buscar esses seus santos. Mas, irmão, se nós não tiver nesse grupo que assim é especificado, nós não vamos subir? Tire você mesmo suas próprias conclusões. Você, em desobediência ao texto escrito, quer ir para o céu sem obedecer? Você mesmo responda a você mesmo. Não vou nem responder para que não haja maior polêmica quanto ao assunto. Paulo diz, em 1 escrito, página 117, falando acerca de 1 Tessalonicenses 5, versículo 26. 5:26, trata-se do assunto que nós começamos, da Bíblia. Paulo diz acerca de 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, que os irmãos, todos eles devem saudar uns aos outros com o ósculo santo. E no mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz para também se abster da forma do mal. Ao mesmo tempo que ele manda que saude uns aos outros com ósculo santo, ele diz também para se abster da aparência do mal. Deve ter que se analisar o tempo, deve se analisar o lugar, a circunstância, para que não seja visto com aquela aparência do mal. Se porventura, ok. Na ilha tem uma pequena parte de homens que leva de montanha, né? Assim, de costume, porque exige a intimidade, né? Ou seja, o discípulo tem que ter essa intimidade, né? Sim. Não dá um ósculo santo, porque a pessoa que todo dia, como fosse tudo, é a primeira esposa. É normal, né? Agora vamos ver onde é que está o maior problema dessa história. Por exemplo, na ilha dizendo aqui para nós, se 2 anos dá por um dado, o cara vai pensando que já vai para onde?
Suponhamos que pela primeira vez, irmão Machado, você dá um beijo na testa do irmão Vasconcelos. Os irmãos viram isso pela primeira vez. Mas aqui dentro da igreja, que é um local próprio, acredito eu. Porque trata-se de crentes, né? Mas também não é assim a todo momento, é quando irmãos amigos. Quem sabe que nem todos os irmãos são amigos. São irmãos. Mas são para grandes amigos, né? Você sabe que cada irmão se familiariza melhor com outros, tendo por grandes amigos. Pelo menos entre esses é o que deve haver, essa saudação. Claro que outros podem ignorar, mas suponhamos que você chega de viagem, vem direto para a igreja, e aí você vai se encontrar com grandes amigos, você separou-se há alguns dias. Você dá um beijo na testa ou no rosto do irmão. Os outros nunca tinham visto, de repente se escandaliza. Onde é que está o irmão? O irmão devia ter se abstido da forma do mal, mas forma do mal? Onde é que está a forma do mal? Na atitude do irmão ou no coração dos irmãos? O que estava mal? Foi a atitude do irmão ou foi o pensamento que o outro teve do irmão? O irmão beijando o outro. Será que ele meio misturado? Ora, os irmãos têm que estar circuncidados no coração. O irmão que pensa isso do outro, a circuncidação dele passou foi longe. O circundar era um sinal entre Deus e o seu povo. Continua sendo, mas agora no coração. Se eu penso mal do irmão numa circunstância dessa, cadê o meu sinal entre mim e o meu Deus? O irmão apenas fez uma saudação bíblica. De repente eu o satanizei com meu coração maldoso. Agora, o abster-se de toda forma de mal tem que ter esse cuidado realmente. Página 117, primeiro escrito, está dizendo que o ósculo santo, ou o ósculo de amor, é um sinal de amizade. Isso é só para os amigos. Para cristãos que são amigos, quando eles viajam, e quando eles chegam da viagem, às vezes semanas ou até meses de separação. É natural que o irmão saia daqui, lá para Santa Lúcia, Santo dos Carlos, Bom Lugar, Tocantins, enfim, de uma semana para outra, né, encontrar amigos. Mas qual é a nossa atitude? Essa da Bíblia? Não. Por quê? Porque há preconceito. Já ouviram falar do... Eu mesmo não tenho coragem de dar um beijo na testa do irmão Machado, dos irmãos, eu não tenho coragem não. É porque de repente a senhora pode ver, irmão Machado, casado, a mulher dele do lado, eu vou lá, chego, dou um beijo no irmão Machado, pode trazer um aparelho não para a esposa. Aí tem que sempre ter aquela cautela, né? Eu beijo a irmã Carmelita,
pessoal mais velho, eu faço isso. Porque eu sei que não há aquele preconceito nem da minha parte, nem da parte dela, nem da parte de alguém dela. Mas se ela tivesse um marido que fosse ciumento, vocês acham que eu ia ficar beijando a irmã Carmelita? Porque eu me abstenho das aparências. Se alguém de repente é visto, por exemplo, dando um beijo na Rosilda, mas eu sinto e percebo que o beijo é aquele beijo bíblico, eu devo ficar com ciúme. Mas quem vai fazer isso, ele deve estar observando: rapaz, o marido dela está perto, será que ele vai gostar ou não gostar? Eu faço ou não faço? Qual seria a atitude correta? Não fazer, porque se abstém da aparência. Ou não é isso? É natural que até haja ciúmes, né? Mas quando se dá lugar, quando se vê realmente que é coisa fora do bem, é da parte do mal, dá para se perceber. O homem ou a mulher espiritual, dá para saber. Irmão, Sim. esse ó, tem uma região específica para estudar? É exatamente esse o ponto. Por exemplo, as pessoas dizem, inclusive a igreja hoje defende que foi só uma questão de cultura, lá do Oriente. Que o ósculo santo era uma questão cultural do Oriente. Não, mas não é questão de pela direita. O beijo é onde? É onde? Na testa, na Testa, rosto. Entendeu? Testa ou rosto. Geralmente rosto, né? Como essa cultura era lá do Oriente, hoje os pastores alegam que não há necessidade de nós fazermos porque estamos em outro continente, né? Mas não está em 1 Tessalonicenses, não é bíblico, não? Pois é aí onde nós entramos no detalhe da lei. Lei e testemunho. Então é um testemunho. Se foi registrado, está escrito, né? Não, aí alguém diz, não, mas era só para os Tessalonicenses. É igual eles dizem, não, esse aqui do véu é só para os de Corinto. Se nós for agora especificar cada carta para um grupo de pessoas, não valendo para nós nos últimos dias, onde está escrito, o próprio apóstolo diz, que é muito mais para nós do que para os dias deles, aí nós vamos acabar anulando a Bíblia inteira, principalmente o Novo Testamento. E foi escrito tudo lá, né? Isso. Então nós temos que ter uma Bíblia toda como verdade. Hoje, uma pessoa discorda da outra, faz uma igreja. A outra discorda da outra, faz outra igreja. Aí tem esses milhares e milhares e milhares de igrejas no mundo. E deixa o povo sem conhecer a verdade. E o Senhor continua dizendo na sua palavra: conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Não está mandando conhecer placas de igreja para conhecer a verdade, não. Muitas vezes você pode entrar numa igreja e está 30, 40, 50 anos já lá. E nunca foi liberto porque não conheceu. Acharam a igreja, mas não acharam que Exatamente. está escrito. Então, o ósculo santo ele é um sinal de amizade. E é a amizade entre o povo de Deus. Não é entre o povo lá fora. O povo lá fora você vê casais se encontrando, um beija o rosto do outro, tal, e normal. E o povo de Deus, para dar exemplo com relação à amizade cristã, desconhece o tema, né? É verdade. Eu estou lá no mundo com minha esposa mundana, de repente, outro casal mundano, eu dou um beijo no rosto da mulher dele, ele dá um beijo no rosto da minha e não diz nada. E agora entra o povo de Deus, aí tem esse negócio de rei. Porque é crente. Não é assim, irmão? E quando se trata de um homem dar um beijo no homem, agora o negócio complicou. Nem lá o do mundo dá, e nem o da igreja dá.
quem está certo agora. Mas às vezes, nesses canais de televisão, você está assistindo a programação, que essa coisa, acontece, né? E o homem dá um beijo no rosto do outro. Acontece, é difícil, mas... As últimas vezes que a gente tem visto em novela não é esse beijo de amor, né? Não, É outro beijo. é outro beijo. Só tanto, alguma coisa nesse sentido. Então, quando isso deve ser feito? Quando viajam. Na ida, quando chega, na volta, após semanas, após meses de separação. Não necessariamente fazer toda hora, todo momento que se encontra. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo em lugar próprio. Tempo. Vamos usar só o texto que nós lemos. Semanas, meses, partida, regresso, lugar próprio. Abstente da aparência do mal, e pode ser que ela não haja quando se faz a verdade acontecer no tempo e no lugar próprio. Chegou após semana, está no meio de uma praça, tu acha que ali pode ter problema? Não faça, porque traz aparência do mal. Está no meio de uma rodoviária cheia de gente, vai trazer problema? Evite o problema. Mas chegou, veio direto para a igreja. Será que a igreja não é um lugar próprio para o povo que quer praticar a verdade? Ou alguém chegou de viagem, foi te visitar. Lá na tua casa, será, se lá está só a família da tua casa, não é lugar próprio? Então tudo isso tem que ser analisado. Claro que a gente deve ter sabedoria para discernir a questão do tempo e do lugar. Primeiros Escritos, página 117. Trata-se de um ósculo santo. Se é santo, não tem mancha, não tem malícia, não tem maldade, nem nos pensamentos. Se bem que ninguém conhece esse pensamento como anda, né? Os nossos. Mas Deus sabe, Deus vê. O certo é que se no meu pensamento ainda tem malícia, tem mancha, o certo é que tem que desaparecer essas manchas, porque só podemos receber o selo do Deus vivo quando nós nos encontrarmos sem mancha. E só Cristo pode tirar essas manchas de nós, até mesmo dos nossos pensamentos. É possível ter pensamentos puros, e é possível rejeitarmos quando os pensamentos maus se aproximam de nós. Agora, para você vencer, você vai cair muitas vezes, né? Essa aí é uma santa saudação, que é mencionado no Evangelho de Jesus Cristo, e não é só apenas uma vez, e nem só apenas pelo apóstolo Paulo. Mas tanto a do apóstolo Paulo quanto tantos outros falam, deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Qual é o verdadeiro caráter? Gospel? Santo. No lugar devido, no tempo devido, para que não fique sem norma, sem regra desregulada. Deus ensina a coisa de forma completa.
João 13, verso 15. Porque eu dei um exemplo, diz Cristo. Vocês lembram que Cristo foi traído por um beijo? Agora eu pergunto. O beijo era santo de Judas? Mas foi exigido um beijo santo. Mas por que ele deu aquele? Porque o que ele tinha era aquele. Maléfico. De traição. Eu posso pensar que você é meu amigo e você pode pensar que eu sou seu amigo. E de repente sair um ósculo que não é santo. Pode. Isso é possível. Foi possível com o Judas trair Jesus Cristo. Com um beijo. O Senhor me disse, não, rapaz, eu não quero esse teu beijo não, que tu é cheio de maldade. Tu está me vendendo por esse beijo. Eu podia ter dito, ele sabia. Mas assim como os outros discípulos davam ósculo em Jesus, Judas deu, vocês sabem o resultado. Mas Jesus diz aqui, eu dei um exemplo. Se eu fiz, assim como eu fiz, façam vocês também. Se ele estava falando acerca de uma reunião de Santa Ceia, o qual ele havia de substituir a festa da Páscoa por esta reunião, deixou o exemplo para que nós façamos. E nessas reuniões costumava-se os irmãos saudar uns aos outros. E Jesus diz, eu dei um exemplo. E assim como eu dei o exemplo, dei o de vocês também. Foi lá onde Lucas 7,45 ele disse, vocês não me deste ósculo. Eu estive comentando sobre isso. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Vocês não me beijaram o rosto, e ela está beijando os meus pés. E vocês ainda estão falando, pensando coisa dela. Marcos 14, 44 e 45. Ora, o que traía a Jesus Cristo era Judas. E o que traía tinha lhes dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, esse é o que vocês devem prender, o Jesus de Nazaré. É esse, o que eu beijar. Eu vou chegar lá e vou dar o beijo nele. Para Jesus era natural aquele beijo. Mas era para ser santo. Judas deu o beijo já combinando aqui com os guardas, com o chefe da guarda, dizendo, aquele que eu beijar, vocês já identificam, não precisa nem apontar quem é não, vocês já sabem. Tanto é que depois Jesus disse para ele, tu me traiu com um beijo. E logo que Judas chegou, se aproximou de Jesus Cristo, ele disse, mestre, Rabi, e o beijou. Ele havia dito, aquele que eu beijar. E assim que chegou, chama ele pelo nome de mestre e já beija. E agora o que acontece? Os guardas prendem. Judas, ele havia se entregado a Satanás. E não tinha poder para lhe resistir. Vocês sabem o que acontece quando um crente se entrega a Satanás? Ele não tem poder para resistir.
Pessoas às vezes que foi fiel a Deus até o momento e de repente cai numa transgressão, das duas acontecem. Ou ele vai mais profundo nas transgressões, ou ele é levantado, restaurado. Se ele se entregar, não tem poder para ele levantar, não. Se ele for tomando as atitudes, só se entregando mais e mais, ele pode dizer, rapaz, eu não tenho força. E pode acreditar, ele não tem força dele. Se coloca no lugar dele. São pessoas que caem na prostituição, na bebedeira. Ele vai dizer, eu não consigo me sair disso aqui. Ele não consegue mesmo, porque ele está acalentando a transgressão. Mas se ele disser não, que ele tem poder de dizer o não. Ele não tem poder para vencer, mas poder para dizer não ele tem. Se ele estiver ali dizendo não, Deus vem em auxílio dele. E agora ele vai ter poder, tá, sobre o resistir à tentação. Resistir a Satanás, resistir ao mal. Isso acontece não é só com os que estão lá caídos, não. Nós, às vezes, dentro da igreja, podemos estar caindo dia após dia. E estar sem poder para vencer o mal. Rapaz, eu tento isso aqui, eu não consigo. Alguma coisa tem que ser feita mais para que seja resistido naquele erro que nós cometemos. Embora agora Satanás tenha o domínio sobre Judas, e Judas o beijou segundo era a determinação escriturística da doutrina de Cristo, Jesus não recusou o beijo do traidor. Ele poderia ter recusado, não poderia? Ele não recusou o beijo do traidor. O que eu acho anormal é pessoas nem se conhecerem, não sabem o que os outros entendem sobre a doutrina, e sair se beijando dizendo que põe por prática o ósculo santo. Lembro que alguns anos atrás estava na casa da irmã Carmelita. Chegou uma pessoa que nem amigo podemos dizer que é. Já chegou dando ósculo dos irmãos. Não foi analisado o tempo, muito menos o lugar e a circunstância, se tinha amizade ou não entre eles. Obrigado. Não foi preciso dizer que eu não queria o beijo dele, não. Mas é muito estranho, né? Assim como o beijo de Judas foi estranho. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já diz o seguinte: saudação da minha própria mão, ele escrevendo também, ele diz: saudai uns aos outros com o Espírito Santo. A saudação é da minha própria mão, de mim, Paulo, que esse é o sinal entre todas as epístolas, assim escrevo. Esse é o sinal entre todas as epístolas que escrevo aos irmãos, é que saudai uns aos outros com o Espírito Santo, e é uma saudação da minha própria mão. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma saudação escrita pela mão de Paulo, mas ele também que disse: saudai-nos uns aos outros com o ósculo santo. Isso é graça. Sem a graça você não consegue. Você como homem principalmente
dá um beijo no rosto do irmão homem. Quando você consegue fazer dentro do parâmetro legal das Escrituras, isso é graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, diz o apóstolo Paulo. E lá em Atos capítulo 20, versículo 36 e 37, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem a história, onde vocês sabem também que o povo de Deus são perseguidos por causa da verdade. E aí nós vemos esse relato do apóstolo. E havendo dito algumas palavras ali, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Vocês sabem aonde nessa ocasião eles estavam? Na praia. Tomando banho de mar? Não. A circunstância era outra. Ele se pôs de joelhos e orou com todos os que estavam lá com ele. E levantou-se um grande pranto entre os irmãos. Entre todos. Eu acredito que tinha irmãos e irmãs. E nesse pranto, a Paulo se levantar de joelhos, pondo-se em pé, e em prantos lançando-se sobre o pescoço de Paulo, o beijava. Como é que os irmãos veem o texto? Eles o beijavam, ou seja, eles davam o ósculo da Bíblia. Paulo ia embora, não é? Paulo ia embora. Eles iam passar alguns dias sem se verem, né? O pessoal não está a favor deles ir, porque eles estavam acostumando já ali com os ensinamentos de Paulo, e ali era uma perda aos olhos deles, né? Se vê ou não, né? Porque ele é carro, se vê ou não, né? Então, não só o apóstolo Paulo fala da saudação, mas também Pedro, no capítulo 5 do livro que leva o seu nome, no versículo 14, capítulo 5. Saudai uns aos outros com ósculo de amor. O apóstolo Paulo usa o termo ósculo santo. Pedro usa agora o nome de ósculo de amor. Significa dizer que o ósculo santo é o mesmo ósculo de amor. O ósculo de amor é o mesmo ósculo santo. É aquele ósculo que não tem maldade. A Bíblia está cheia dessa doutrina do ósculo. O nome ósculo aparece apenas 7 vezes. Mas em toda a Bíblia, se você for pesquisar a palavra beijo, que não deixa de ser o ósculo, tem centenas de textos. Mais uma vez o apóstolo Pedro diz: Pai, seja com todos vocês que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, paz, o apóstolo Paulo deu. Paz, Paulo deu, Pedro deu. E a paz, Jesus Cristo dá também. E deu. Porque quer que nós tenhamos essa paz no nosso coração. Mas não basta pôr em prática a segunda parte do texto. É fácil colocar um texto em prática naquilo que nos convém. Mas a outra parte do texto também é necessário que se pratique. Por quê? A consolidação em toda a verdade. Consolidar-se na metade do texto não é toda a verdade. A consolidação em toda a verdade é que é o ser de Deus vivo.
Isso vai ser colocado o selo de Deus vivo na mente, na testa de homens e mulheres que se consolidam em toda a verdade. Não sei se eu estou sendo claro aqui nas minhas palavras aos irmãos que nos assistem. O ósculo santo, o ósculo de amor, segundo o que está escrito pelo apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 14, era um símbolo de afeto cristão. Lá o comentário, o primeiro escrito, quando fala lá acerca de 1 Tessalonicenses, eles não perceberam que ali é um símbolo. Na verdade, é algo que trata-se da amizade entre dois irmãos. E aí diz que é afeto. Nessa explicação adicional do primeiro escrito da página 117. O ósculo santo, que é o sinal de amizade, conforme o apóstolo se referia aos cristãos amigos, quando partem, quando se encontram de novo, após semanas ou meses de separação. Em Romanos, mais uma vez, o apóstolo Paulo, quando ele disse que nas cartas dele ele sempre finalizava com a saudação, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, mas sempre se observava a saudação com a ósculo santo. As igrejas de Cristo saudam também com o ósculo santo. E essas que não estão saudando com o ósculo santo, é a igreja de Cristo? Bom, você tira as suas conclusões. Não vou falar por ninguém, não vou dar minha interpretação, vocês tiram as conclusões de vocês, que as igrejas de Cristo vos saúdam com ósculo santo. Vou até pular isso aí. Porque quando as pessoas dizem que não percebem que o que a Bíblia está dizendo é um princípio, eu vou até ignorar. Se tiver alguém aqui que não ignore, mas eu vou ignorar. Tá? Vou pular. Eu vou pegar a questão do ter cuidado para não dar aparência de mal, eu vou pegar e fazer desculpa para rejeitar princípios. Pode dizer que não é princípio, mas está escrito. O que está escrito na palavra de Deus é para a sua igreja. Bom, isso aí nós vamos pular porque não é Bíblia nem escrito para você. Vamos pular. Bíblia escrito para você. Estando todos em silêncio, à mesa. Você sabe o que eles iam tratar ali agora? Santa Ceia. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Partiu o que, irmãos? O pão. Esse partiu aí não é o de viajar, não. Partiu o pão. E entregou aos discípulos o pão partido, dizendo: isto é o meu corpo. Olha o símbolo do pão. Mas é o pão sem fermento. Não é aquele pão que você vai lá na padaria
compra aquele pão normal com fermento e parte para dar para os membros de igreja, dizendo que ali representa o corpo de Cristo. Ali não representa o corpo de Cristo. O que representa o corpo de Cristo é o pão sem fermento. E ele diz: isto é o meu corpo oferecido por vocês. E fazem isto também na minha memória, na memória de mim. Então, assim como eu vos fiz, façam vocês também. Eu parti o pão, dei para vocês em memória de mim, pois vocês também façam como eu fiz, em minha memória. E não ficou só no pão. Ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Façam isso também em memória de mim. Sabe o que representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo? A palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser distribuída para os irmãos, para o mundo, até que ele venha. É dos critérios, claro, né? Agora que ele chama ao redor daquela mesa, ele instituiu ali, ao colocar sobre o ombro a toalha, para lavar os pés dos seus discípulos. Ele instituiu ali a ceia do Senhor, naquela mesa, lava os pés dos seus discípulos, e agora diz para nós fazer o mesmo. Isso em memória dele até que ele volte. Ali ele instituiu a ceia do Senhor em lugar da Páscoa. Portanto, há muitos que defendem essas festas, esses sábados, mas ali estava sendo criada em substituição à Páscoa, a ceia do Senhor. E que essa fosse observada em memória da sua morte. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa, em substituição, no caso, pela ceia do Senhor, estamos a observar em memória de Cristo, a sua morte, mas que Ele ressuscitou, e que Ele faz um trabalho intercessório por nós, e que Ele virá buscar aqueles que o amam. E uma grande classe de pessoas observarão que nós o amamos uns aos outros, os amamos uns aos outros, quando nós lavamos os pés uns dos outros e saudamos uns aos outros com ósculo de amor. O que diz, primeiro escrito na página 15. Justino, seu livro, página 65, em inglês, eu não sei falar inglês, né? Fala de apologia. Também está na explicação adicional do primeiro escrito, página 117. Prefiro colocar essa fonte aí, primeiro escrito, página 117. Havia se tornado um costume entre os cristãos primitivos
trocar essa saudação por ocasião da ceia do Senhor. Nós vimos que são momentos em que irmãos, amigos partem e regressam no seu devido tempo, devido lugar. Porém, esse líder católico, ele diz que isso era uma prática, pelo menos na ceia que era feita em memória do Senhor. A ceia do Senhor, irmãs, lavando os pés de irmãos. A questão do ósculo santo diz a nota da explicação adicional que os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia se lançaram zelosamente para seguir a palavra de Deus em cada pormenor conforme ali se encontrava. Os primeiros da Adventista tinham interesse de saber essa questão. Os últimos, porém, parecem não estar tão interessados. Havia indagações entre eles com respeito ao lava-pés e com respeito ao ósculo. Nessa visão, o Senhor esclareceu a eles alguns pontos delicados que orientariam e que protegeriam a igreja emergente. Para isso existem as regras, o tempo, o lugar, quando partem, quando regressam, grandes amigos, e também o cuidado na questão da aparência do mal. Mas uma coisa não anularia a outra, e a igreja emergente precisavam ser esclarecida, e o Senhor esclareceu. A esclareceu. Na mesma explicação adicional diz que era costume entre os adventistas do sétimo dia, guardadores do sábado, trocar o ósculo santo no sacramento de humildade. Era costume. Deixou de ser. Faziam os primeiros adventistas, deixaram de fazer os últimos. Deus mudou? A palavra de Deus mudou? Alguma coisa mudou. Quem mudou nessa história? Com respeito à frequência com que esse sacramento de humildade deve ser feito, ou deveriam ser observados, eles queriam saber tudo isso. E eles insistiam na sua realização apenas uma vez por ano, porque a Páscoa era feita uma vez por ano. E eles insistiam em querer saber mais sobre essa questão. Existia um dia fixo para a Páscoa. E agora eles querendo saber acerca da Santa Ceia. Eles receberam o esclarecimento que a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Mas alguns pensamentos ainda estava a haver apenas uma realização desse sacramento de humildade por ano. Mas foi dada a instrução, certamente da parte de Deus, que a ceia do Senhor deveria ser realizada com mais frequência, não apenas mais uma só vez, como era a Páscoa, mas em memória da morte de Jesus Cristo, devia ser feito com mais frequência para que fosse lembrado.
pela sua igreja, pelo seu povo. Hoje, chegaram à conclusão que a igreja observa o plano de realizar a cerimônia de humildade, o sacramento de humildade, 4 vezes por ano. Fazemos 2, 3 fazemos pouco. Ainda devemos acrescentar. Então são verdades que os primeiros adventistas criam, chegaram à conclusão e poram por prática, e os últimos adventistas não põem mais por prática da forma como é lhes orientado. Ósculo Santo nem se vê, nem se ouve. Quatro vezes por ano. Feliz ainda vemos, ouvimos uma igreja fazendo uma, quem sabe 2 vezes por ano, mas sem ósculo. Nem falo nisso, porque essa verdade não vale para esses últimos dias na cabeça de alguns. Falo isso por experiência, viu? Diz a Bíblia: todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E todas essas vezes que o plural se refere, a igreja hoje deve ter chegado à conclusão mesma que os pioneiros chegaram: fazermos pelo menos 4 vezes por ano. Se não dá para nós fazermos acampamento, complementemos aonde nós estamos congregando. Verdade que nós devemos praticar. Comendo o pão e bebendo o vinho. Muitas das vezes as pessoas, por não interpretar as coisas pelo lado espiritual, colocam fermento no pão, compram vinho levedado para representar a pureza do corpo e a pureza do sangue de Cristo. Isso é errado. Demonstram, ao comer do pão e beber do vinho, que nós cremos no que Jesus disse, neste fato. E assim mostramos que nós aprendemos, que nos arrependemos de nossos pecados e que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Não, mas vamos fazer só em parte, porque eu acredito só em parte. Mas então não está acreditando no fato dele. O arrependimento aí parece ter passado longe, né? O texto que nós citamos em 1 Escrito, página 15. Os 144 mil estavam de que forma? Todos selados. E o selo de Deus vai colocado em alguém que tem mancha ou ruga ou coisa semelhante? Não. Mas os 144 mil estavam sem mancha, sem ruga, sem sequer uma mácula ou coisa semelhante, e estavam unidos perfeitamente. Os 144 mil vão estar unidos de modo perfeito, irmãos. Falando as mesmas coisas, dando o mesmo parecer, unido em tudo. E por causa
do estado feliz e santo desses 144 mil, e pelo fato deles estar unidos perfeitamente e selados, os ímpios ficaram com raiva. Só a união que tinha o povo de Deus fazia eles se irritar. Só o fato da unidade da igreja de Deus fazia eles enraivecer. O ódio de Satanás estava contra o povo de Deus por meio deles, desses ímpios. Já viu um pouquinho, já? É ser santo, olha aí. É ser melhor do que os outros. Agora, Não é? é desse jeito. E você quer fazer as coisas certas, as pessoas começam a pintar o dedo. E te criticar. Desse jeito. Agora o que acontece? Se Deus tem uma igreja, o diabo também tem uma. E muitas das vezes esse povo está misturado. Volta dele. Tem uns que dizem que vão por conta própria para a igreja, outros o diabo coloca, mas uns verdadeiramente é Deus que chama. Bom, a sinagoga de Satanás conheceu. Como é que eles conheceram que Deus havia amado os 144 mil? Será que esse povo andavam junto anteriormente? O que vocês acham? É possível a igreja de Deus estar misturada com a sinagoga de Satanás? Ou a sinagoga de Satanás está misturada no meio do povo de Deus? É possível? Tem uma mensagem que sai dela, povo meu, lá das igrejas que constituem Babilônia. Sai dela, povo meu. Então é porque o povo de Deus está lá, na confusão. Então tem gente de Deus no meio da confusão, que o Senhor vai chamá-lo. E tem gente da confusão que está no nosso meio, no meio dos 144 mil, que vai ter que sair. E eles no final, embora discordando com a doutrina dos que pregam aqueles que em verdade estão em Cristo, pode ter muito no nosso meio discordando, mas naquele dia eles vão reconhecer que eles pertencem ao número de Babilônia. Quer ver o que o texto diz? A sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que nós lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos uns aos outros, os irmãos, com ósculo santo. É isso aí que foi reconhecido. Não vamos pensar que é outro povo, não. É isso aí. Se nós estamos enquadrados aí, nós vamos ser reconhecidos. Se não estamos, nós vamos estar do lado dele. Nós vamos reconhecer também que haverá um povo. Isso aí é o primeiro escrito para os últimos momentos da terra, da história. Aí está do jeito da pessoa ir para o mato. É só deixando para frente, ninguém vai. É muitas verdades que a gente está resistindo e já era para a gente estar praticando. Bom, é nisto aí que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É possível numa igreja ter as duas classes? Não só é possível, como até que Cristo volte, essas duas classes vão existir. Os filhos de Deus vão estar lavando os pés uns dos outros e saudando uns aos outros com discussão. Gostou com a paz do Senhor? Qual é a paz do Senhor? A paz do Senhor exige prática também. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ora, notai onde está a distinção. É aqui, irmão, onde está a diferença. Notem. É isso que o Senhor está pedindo para nós. Notem a distinção. Qualquer que não praticar a justiça, esse não ama. Ou que não pratica a justiça nem ama a seu irmão, não é de Deus.
E só por estarmos saudando uns aos outros com ósculo santo e lavando os pés uns dos outros, agora é motivo de nos odiar? É aí onde está a distinção. E os judeus distinguiam-se de todas as outras nações. Eles se distinguiam-se. Era diferente. Eles professavam fidelidade para com o Deus deles. Nós também devemos ser diferentes, professando a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Deveria ter essa distinção e eles se distinguiam mesmo. Mas chega ao ponto de que o povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, esse que chegou a distinguir-se de todos os povos, todas as nações, transformaram-se em representantes de Satanás. É isso mesmo. Nós também podemos se transformar em representante de Satanás se nós escolhermos. Mas a nossa escolha já deve estar feita. Deus nos chamou para ser coluna e fundamento da verdade, e ficamos com o texto anterior, que assim como os judeus se distinguiam de todas as outras nações, professando fidelidade para com seu Deus, é a fidelidade que nós devemos ter o mesmo, sem vacilar na nossa fé, e continuar firme, sem se transformar em representante de outro ser. Nós continuamos a ser o representante de Deus para com o povo aqui na terra, transmitindo a sua verdade. No semblante do Filho de Deus estampava-se divina piedade. Ele agora deitou um olhar ao templo, demorou olhando o templo, e agora ele deita um demorado olhar aos ouvintes também. E agora observa e diz que numa voz agitada. Como é que a gente fala de forma? A voz está agitada. Assim estava a voz de Jesus, agitada, porque ele estava angustiado profundamente. O coração dele estava em angústia e lágrimas saíam de seus olhos, amargas. Ele agora exclama: foi que ele exclamou? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quem enviava profetas a Jerusalém? Jesus Cristo. Porém, Jerusalém estavam matando os profetas. Eles apedrejavam-os. E ainda reclamava aquele que enviava os profetas como seu Deus. E Jesus, nessa amarga as lágrimas, de voz totalmente agitada, dizia para Jerusalém essas coisas: quantas vezes quis eu ajuntar vocês, os filhos de vocês, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas delas, e tu não quiseste. Quem foi que não quis? O próprio povo de Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês debaixo de minhas asas, mas vocês resistiram e não quiseram. É a luta da separação.
Cristo não queria se separar de Jerusalém, não queria se separar de seu povo. Ele estava lutando. Naquela lamentação de Cristo extravasava o próprio coração de Deus. Deus tem coração, como nós, só que o dele é muito superior ao nosso. Nós temos o coração cheio de maldade, o dele é cheio de bondade. Quer substituir o nosso pelo dele. Ele estava decepcionado com seu povo. Chamou seu povo para ser um povo especial, separado, particular. E o povo não quiseram, rejeitaram. E deixou profundamente amargurado, agitado o coração de Deus. É o misterioso adeus, né, do longânimo amor da divindade. A divindade de Deus estava dando adeus para o seu povo. Ao chorar sobre Jerusalém, Jesus também chorou por aqueles que hoje possuem grande luz. Gente, e o povo de Deus nesses últimos dias tem grande luz, mais do que todos os outros povos de toda a terra. Aqueles que têm recebido grande luz e não têm dado conta da luz que recebem, Jesus também chorou por estes, e por estes certamente está dando a Deus por sua rejeição. Porque Jerusalém, o seu povo, ele chorou por eles porque deixaram de cumprir os propósitos que ele deu para eles. Deu muita luz para nós nesses últimos dias, mas quem não der conta da luz que tem recebido, esse choro de Jesus Cristo por Jerusalém, também será por esses. Nossa obra atual, nós enfrentamos o mesmo espírito que Cristo enfrentou em seus dias. Coração agitado lá de Jesus Cristo também agita muitos corações hoje. E o mesmo coração agitado que foi agitado por aqueles lá se agita por esses aqui. E aqueles que querem defender a verdade terão problemas. Nós havemos de enfrentar. Aqueles que recebem muita luz também, com evidências, assim como naqueles dias Jesus enfrentou. Eles mesmos recusam receber a verdade. Além de recusar, eles fazem com que tudo que estiver ao seu alcance vai levar outros a considerar a palavra de Deus com indiferença, assim como eles. E as pessoas não querem, não, porque eu disse que mais eu podia fazer com a minha vida. Isso. Todas aquelas parábolas, tudo agora para o final do tempo, as pessoas. A parábola da vinha, a parábola daqueles filhos que mandou um disse que não ia, outro disse que não foi. A parábola daquele pediatra culpando o terreno. Não, deixa que eu vou escavar, vou botar. E Jesus chama eles de hipócritas, né? Hipócritas. Vocês não entram e estão atrapalhando os outros que estão querendo entrar. Mensagem maravilhosa. Nem recebe a palavra de Deus e nem deixa aqueles que o seguem ouvi-lo para as pessoas que querem seguir para que não sigam. Trata com indiferença e não permite que os outros enxerguem a verdade, e agora querem que os outros tratem também como eles, com indiferença à palavra de Deus. Como foi nos dias de Cristo, assim se dá agora. Os fariseus não conhecem sua necessidade espiritual
e não quer que os outros reconheçam. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, diferente, separado do mundo. E com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Fez isso com Israel. Nesses últimos dias fez com os adventistas. No sétimo dia. A talhadeira é a verdade. Tornou esses adventistas do sétimo dia representantes seus, como fez de Jerusalém o seu povo de Israel para que o representasse. Coluna, baluarte da verdade. E o chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Mensagem do terceiro anjo. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servir. Ele sempre terá um povo para servir. E nessa última obra ele tem um povo para servir. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus. O reino de Deus que os judeus não entravam e nem permitiu que os outros entrassem. Jesus agora, pois, tira o reino de Deus dele. E olha que o reino de Deus está dentro de vós. Rejeitou, o reino de Deus está dentro de vós, ele é tirado. Dado para outro que aceita. E quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes esse reino dos judeus, que estava com os judeus, seu reino, e entregou aos gentios. Então, para se salvar, não precisa ser só judeu. O gentio também se salva, desde que aceite o reino de Deus. Só quem pode salvar não é adventista do sétimo dia, não. Todo e qualquer povo que aceitar o reino de Deus, que o sétimo dia é um mandamento também, claro, e aceitar toda a sua lei e os profetas, esses serão salvos. Quando é que é tirado o reino de uma pessoa? Quando ele rejeita. Quando ele não quer fazer parte daquele reino. Ele dá para outro que quer. Como nação, foi rejeitado. Mas o povo daquela nação, como indivíduo, se aceitar o Cristo, se salva também. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra, de acordo com esse princípio. Que princípio? Os que aceitam o reino de Deus, ele o dá. Os que rejeitam, ele tira. Ah, mas a igreja que Deus escolheu foi essa aqui. Foi, mas se você rejeitar, mesmo você estando lá dentro da igreja, você vai se perder. Porque foi tirado de você o reino. Porque você rejeitou. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja lá qual for a sua posição, seja adventista, seja qualquer outra igreja, a sua posição pode ser privilegiada, mas se demonstrar infidelidade para com seu Deus, o reino dele lhe será tirado. Não interessa a posição, mesmo como indivíduo, não interessa a nossa posição. Se nós não
tivermos fidelidade para com Deus, Ele tirará de nós o seu reino e dará para outro. E por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Ora, se eu como indivíduo rejeito a Deus, rejeito a sua doutrina, a sua palavra, como é que Ele vai cooperar comigo? Ele vai cooperar com os que cooperam com Ele. Isso é natural e normal. Isso é um princípio. Outras pessoas são escolhidas então. Serão escolhidas pessoas que o aceitam. E serão negadas por Cristo, aqueles que o rejeitam. E agora Ele escolhe pessoas que aceitam. Agora essas pessoas assumirão as responsabilidades mais importantes que Ele tem para dar, que é cuidar do seu trabalho na terra, nesses últimos dias, como sempre cuidou. No entanto, se estes, por sua vez, não se purificarem a sua própria vida de toda emanação, se porventura as pessoas não estabelecerem os puros santos princípios, em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá também, vai humilhá-lo também, de forma dolorosamente, e vai passar para outros. O outro rejeitou, ele passa para outro. É princípio, rejeitou, passa para outro, até achar aqueles que verdadeiramente serão enquadrados naquele grupo seleto, 144 mil, que se não passaram por a morte, os 144 mil que vão estar vivos na vinda de Cristo. Isso é o que ele vai levar para isso aí. Vai tratar sempre a igreja, seja lá qual a posição dela, com esse princípio. Seja a igreja organizacional, seja a igreja individual. É um princípio. O princípio não vai ser negociado. E a não ser que se arrependa, olha só, e ainda tem jeito para todos. É o arrependimento. Se o povo se chama pelo meu nome, vocês sabem do texto muito bem, né? Eles têm que se arrepender, se humilhar, orar, se converter. A não ser que eles se arrependam, os removerá da posição que ocupam. Eu tenho que me arrepender disso, porque senão ele vai me tirar dessa posição, porque ele não vai considerar a minha posição. Eu estou errado, estou reconhecendo, vou agora orar, estou arrependido, vou me converter. Agora sim, ele não vai te remover do reino dele, não. Mas do contrário, ele removerá. Isso é princípio. A não ser que se arrependa, ele os removerá da posição que ocupa e tornará a cada um desses uma prova. Entende? Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja. E está ou não está? Por onde quer que você vá. O mundo está dentro das igrejas. Não é a igreja que está convertendo o mundo, não. É o mundo que está convertendo as igrejas. Eles estão trazendo as pessoas do mundo, não estão se convertendo. Estão vindo para a igreja converter a igreja. E foi me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja. As igrejas estão enchendo. Mas esse fermento não é da palavra de Deus, não. As igrejas enchem. Mas o mundo está entrando e está crescendo junto com o mundo que vem. De quem é a falha? Os líderes deveriam estar ensinando o povo de forma correta. E vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. Eita, quando a gente vê esse texto, testemunho para a igreja, vamos sim.
Esse texto aqui, para a igreja adventista, não é para a Assembleia de Deus, não. Para a igreja batista, não. Isso aqui é para a igreja adventista. Vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. A igreja separada do passado era Israel. E vocês que estão seguindo essa igreja escolhida lá do passado, é vocês, igreja que eu escolhi hoje nos últimos dias, diz o Senhor. Estão seguindo o mesmo caminho deles. E a atitude que eu tomei com eles, eu posso tomar a mesma com você, a não ser que vocês se arrependam. É isso que ele está querendo dizer. A igreja passou para o mundo. Estava tomando o mesmo caminho, agora passou para o mundo. Que decepção maior haverá para aqueles que têm o pensamento de Cristo? Ver a igreja de Cristo, de repente, escolhida para esse encargo, tomar uma posição contrária, em vez de estar contra o mundo e as coisas que no mundo há, agora passou-se para o lado do mundo, em vez de ter passado para o lado da igreja, na obediência da verdade. Olha a situação que está o povo de Deus hoje. A promessa é, né? Que diz que o amor de Deus não A está nele. promessa é muito pesada para os que rejeitam a Cristo. Vamos terminar com isso aqui. Diariamente, todo dia. Termina dia, começa dia. Termina dia, a coisa acontece. Todos os dias. A igreja se está convertendo ao mundo. Quem ama o mundo e as coisas do mundo há, o amor do Pai não está. Então, diariamente, a igreja está sem o amor do Pai. Todos estes esperam ser salvos pela morte de Cristo. Lembra lá da Santa Ceia? Celebrar isto em memória de mim, até que eu venha. E até que Cristo venha, olha só. Todos estes esperam ser salvos pela morte de Cristo. Ao passo que eles recusam viver sua vida de abnegação. Que nós estejamos guardados pelas asas do nosso grande Deus e que aceitamos a sua proteção e a sua palavra, que façamos aquilo que Jesus fez. Que Ele seja sempre nosso exemplo, em seu nome, a nossa oração.